Então vamos lá, pessoal. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre o conceito de senciência, né, e vamos abordar três tópicos relacionados à senciência. Primeiro, a definição, né, o que é senciência, por que ela é importante para questões de ética, para questões de consideração moral, mais especificamente, e também quais seres são sencientes. Né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, né, foi proclamada a Declaração de Cambridge, né, onde um grupo de cientistas se reuniu, né, e eles reconheceram que vários tipos de animais não humanos são sencientes, né, boa parte dos vertebrados e alguns tipos de invertebrados. Né. Bom, em relação a essa declaração, penso que para as pessoas do senso comum, assim, a maioria das pessoas aceita que os animais não humanos, pelo menos a maior parte deles, é senciente, né? O que a maior parte das pessoas parece que não aceita é a relevância da senciência para questões de consideração moral. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas não vê nada de errado com matar os animais para consumir, mesmo reconhecendo que os animais são sencientes, né? Ou seja, não é que as pessoas acham que os animais são a mesma coisa que uma caneca, que são a mesma coisa que uma pedra, né, que não tem ninguém ali. E por isso acham que está correto matar os animais, etc. Né? Não, é o contrário. Né? As pessoas normalmente reconhecem que são seres sencientes, que eles têm uma consciência, que são alguém, mas não veem nada de errado com causar sofrimento e morte a eles, por exemplo. Então, são duas coisas diferentes, né? São duas questões diferentes. Saber qual é a importância da senciência, o que implica reconhecer que certo ser é senciente, e outra questão é quais seres são sencientes e quais não são. Né? Mas antes de tudo, para a gente discutir com propriedade essas questões, a gente tem que, primeiro, definir bem o que a gente está chamando de senciência. Né? Então, eu vou usar o termo senciência aqui em um sentido bem amplo, que é o sentido que normalmente se usa no debate dentro da ética, né? Que é um sinônimo de consciência. Né? Consciência no sentido mais amplo possível, né? Levando em conta qualquer tipo de estado mental, qualquer tipo de sensação. Por exemplo, é a diferença fundamental entre, por exemplo, essa caneca e eu e vocês, e, por exemplo, entre essa caneca e uma galinha, uma vaca e um peixe. Né? De um lado nós temos um objeto que não é alguém, né? não tem uma perspectiva de primeira pessoa, não tem estados internos, não tem estados mentais, ou seja, não tem consciência. E do outro lado, né, o que nós, eu e vocês, temos em comum com um peixe, uma galinha, uma vaca e um porco, é que nós temos uma consciência, nós experimentamos o mundo de dentro para fora, temos estados mentais. Né? É claro que, por vezes, esses conceitos são definidos de outras maneiras, né? Tem alguns autores que definem estados mentais como algo mais complexo, outros definem consciência como algo mais específico, mas eu estou usando aqui senciência, consciência e estados mentais em um sentido amplo para levar em conta todas as manifestações subjetivas, né? Todas as sensações, todas as experiências, desde as mais simples até as mais complexas, né? Desde sensações muito simples, de dor e prazer muito básicas, né? Até qualquer outro evento mental complexo. Na verdade, depois a gente vai ver a complexidade não é o que é relevante em termos éticos. O que é relevante é saber a valência dessas experiências, que é algo que a gente já vai falar depois. Tá? Então, só para deixar bem claro, quando eu estou falando que vamos investigar quais seres são sencientes, eu quero dizer, vamos investigar quais seres são alguém, em diferenciação daqueles seres que são algo, que são coisas que não têm uma perspectiva de primeira pessoa, né, diferenciando aí daqueles seres que são alguém. Ok. Então, aí voltando daquela questão que eu comecei. Né? Será que a discordância que o público em geral, as pessoas em geral têm, é sobre se os animais não humanos, ou certos tipos de animais não humanos, se a discordância é sobre se eles são ou não sencientes, ou se é sobre qual é a importância da senciência para questões de ética. Tá? Então, porque existem, na verdade, os dois tipos de discordância. Tá? Acredito eu que é muito mais em relação à segunda do que em relação à primeira, mas dependendo da pessoa, vai ter discordâncias nas duas questões. Tá? Então, vamos ver algum exemplo.
todo mundo que é defensor dos animais, ou já defendeu que o bem dos animais importa, já se deparou com essa objeção à consideração dos animais. Essa objeção aqui, ó. Mas e as plantas? Tá? Eu vou usar essa objeção como exemplo, porque assim, ó, tem duas maneiras de interpretar essa objeção. Tá? Uma é interpretando, perguntando o seguinte: qual é a relevância da senciência para questões de consideração moral? E outra perguntando quais seres são sencientes, né? Qual é a classe de seres que são sencientes. Tá? Nós vamos ver que seja lá de qual maneira a gente interprete essa objeção parte de um entendimento equivocado, ou seja, do que são questões de consideração moral, seja de qual é a definição de critérios para senciência. Tá? Mas vamos ver as duas possíveis maneiras de interpretar essa posição, essa objeção. Né? Essa objeção surge quando se fala o seguinte, né? Vamos supor que alguém esteja defendendo lá que é injusto matar os animais para comer, por exemplo, e alguém fala, né? Todo mundo já ouviu falar isso. Né? Tá, mas e as plantas, né? E aí, como é que fica? Que normalmente, vamos ver uma primeira interpretação, né? Uma primeira interpretação, alguém que dá essa objeção, pode estar querendo dizer o seguinte: primeiro, que o que importa para saber quem deveria receber consideração moral é saber quem está vivo, vivo no sentido meramente biológico, independentemente de ser senciente ou não, independentemente de ter ou não uma consciência. Né? E aí a pessoa dá um segundo passo e fala que os animais e as plantas estão vivos, né? Biologicamente vivos, e então conclui que se os animais forem moralmente consideráveis, as plantas também são, porque o critério que está adotando aqui é saber quem está vivo em um sentido biológico. Essa seria a primeira interpretação. Né? Então, aqui, o que está em jogo é saber qual é o critério adequado de consideração moral. Será que é isso mesmo? Será que é saber quem está vivo em um sentido biológico, ou será que é outro critério que é o mais adequado? Vamos ver. Mas antes, vamos ver uma segunda possível interpretação dessa objeção. Uma segunda interpretação vai discordar daquele critério, vai dizer que o que importa para saber quem deveria receber consideração moral, né, ou seja, quem deveria ter o seu bem considerado, com quem que nós deveríamos nos preocupar em evitar de prejudicar e em ajudar, né, é isso que quer dizer consideração moral. Essa segunda interpretação diz que não é saber quem está vivo no sentido biológico, é saber quem é senciente, ou seja, quem tem uma consciência, quem tem uma perspectiva de primeira pessoa, quem tem estados mentais. Né? E aí, nessa segunda interpretação, a pessoa tira depois, passa por uma segunda premissa, que afirma que os animais e as plantas são sencientes. Né? Tem pessoas que afirmam isso. Já vamos comentar depois se essa afirmação tem boas evidências a favor dela ou não. Tá? Mas tem pessoas que afirmam, né, que, por exemplo, que plantas, porque as plantas têm certos comportamentos, então elas são sencientes. Então, aí a pessoa conclui, né? Logo, se os animais forem moralmente consideráveis, as plantas também são. Então, veja que são dois argumentos diferentes, né, que estão presentes na mesma objeção. Recapitulando, né? O primeiro, o que importa é saber quem está vivo, os animais e as plantas estão vivos, então, se os animais importam, as plantas também. A segunda interpretação diz, o que importa é saber quem é senciente, aí depois afirma que os animais e as plantas são sencientes, então, afirma que se os animais importam, as plantas também. Ok, então vamos ver agora problemas com esses dois argumentos aqui. Tá? Na primeira interpretação, a segunda premissa é claramente verdadeira, né? Os animais e as plantas são seres vivos. Né? E a conclusão se seguiria se a primeira premissa também for verdadeira. Mas essa primeira premissa que tem várias razões para se rejeitar essa premissa. Então vamos ver quais são os problemas com essa primeira premissa. Tá? Então vamos lá. Depois a gente vai ver que na segunda interpretação o problema não é com a primeira premissa. Vou defender que a primeira premissa está correta, tá? Que o que importa é saber quem é senciente. Mas que tem um problema com a segunda premissa. Por quê? Eu vou explicar por quê. Plantas não são sencientes, tá? Não cumprem os critérios para senciência. Então vamos lá. Vamos então discutir isso aqui agora. Tá? Por que o que importa para saber quem deveria receber consideração moral não é saber quem está vivo, mas saber quem é senciente. Tá? Então, por que é a senciência aquilo que importa para a consideração moral? Então, deixa eu ver se eu botei algum outro slide aqui. Ok.
Então, para a gente saber o que importa para questões de consideração moral, a gente tem que primeiro definir bem o que a gente está chamando de consideração moral. Então, o que significa dar consideração moral a alguém? Significa que o bem daquele ser importa por si, né? Que a gente vai agir de maneiras a evitar de prejudicar esse ser e de maneira a beneficiar esse ser. Ou seja, que a gente vai ter uma preocupação real com esse ser. Então, é isso que significa dar consideração moral a alguém. Então, por exemplo, se eu digo assim, que eu dou consideração moral aos animais não humanos, então eu estou dizendo que eu tento evitar prejudicá-los e eu tento beneficiá-los. É isso que significa dar consideração moral. Então, se é isso que significa dar consideração moral a alguém, ou seja, agir de modo a evitar prejudicá-lo e agir de modo a buscar beneficiá-lo, então significa que o que é relevante para saber quem deveria receber consideração moral é saber quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Né? Isso é uma questão óbvia, né? Se segue diretamente da definição do que é dar consideração moral a alguém. Tá? Então, isso implica que a senciência é o critério adequado de consideração moral. Por quê? Bom, por que então que é a senciência que determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado? Bom, primeiro de tudo a gente tem que lembrar o seguinte, né, que é a senciência que faz com que determinado organismo seja alguém e não seja algo. Ou seja, que não esteja ali meramente um corpo vivo, que exista alguém nesse corpo, alguém habitando esse corpo, uma consciência. Tá? Por isso que a senciência distingue aqueles objetos que são algo e aqueles que são indivíduos, que são alguém. Tá? Então, isso é um dos primeiros pontos a perceber, que é por isso que a senciência seria o critério adequado de consideração moral, porque ela determina quem é passível de ser prejudicado ou beneficiado, porque ela determina onde há ali um quem versus meramente haver algo, uma coisa. Tá? E um segundo ponto importante é que as experiências, né, os estados mentais, os estados da consciência, normalmente possuem valência. O que é valência? É a propriedade de um estado mental ser positivo ou negativo. Por exemplo, se eu pisar um pé num prego, eu vou sentir dor, isso vai ser um estado mental negativo. Vou ter uma experiência ruim. Agora, por exemplo, se eu tomar um suco de uma fruta que eu gosto muito, eu vou sentir prazer, essa vai ser uma sensação boa, então a valência nesse caso foi positiva. Então a valência é a propriedade de uma experiência ser positiva ou negativa. Então, é a valência das experiências que determina que um ser, um indivíduo, um ser que é senciente, alguém, né, é passível de ser prejudicado ou beneficiado. É claro que existem experiências que são neutras também. Por exemplo, se eu disser assim, agora, essa palavra aqui começa com a letra V. Eu saber disso, para mim, não é positivo nem negativo, é neutro. Né? Mas a maioria das experiências não é assim. Na maioria das vezes, ou a gente está se sentindo bem ou está se sentindo mal. Né? Então, isso é importante para questões de consideração moral, porque é isso que faz com que o indivíduo exista em primeiro lugar, porque tem consciência, senciente, mas é isso que faz também com que o indivíduo valorize certos estados e desvalorize outros. Né? Ou seja, que ele reconheça certos estados como positivos e outros como negativos. Né? Então, levando isso em conta, existem duas formas básicas de prejuízo e duas formas básicas de benefício. Tá? Então, espero que esteja claro agora, né, por que, por exemplo, uma caneca não pode ser prejudicada ou beneficiada. Ela pode ser danificada, ela pode ser quebrada, né, isso é possível, mas prejudicar ela é outra coisa. Né? Por exemplo, eu posso prejudicar alguém que precisa da caneca para tomar água, mas eu não prejudicaria a caneca em si, ela, porque não existe alguém que é ela, é um objeto. Né? E isso é assim porque ela não é senciente, ela não experimenta um estado como positivo ou outro como negativo, porque, aliás, ela não experimenta nada, não há alguém ali que experimente alguma coisa. Depois a gente vai ver, isso é a mesma situação de plantas, de fungos, de bactérias, de qualquer outro ser que não pertença ao reino animal. E também alguns seres que pertencem ao reino animal, já vamos ver em mais detalhes.
Mas voltando aqui, então existem duas formas básicas de prejuízo e de benefício. Tá? Vamos ver. Duas formas básicas de um ser senciente ser beneficiado. Quando eu falo de formas básicas, é porque todas as outras parecem derivar dessas. É possível que hajam exceções, mas a princípio parece que é isso. Duas formas básicas de um ser senciente ser beneficiado. Experimentar aquilo que for positivo para ele, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei. Eu tomo lá um suco de uma fruta que eu gosto muito, isso me dá uma boa sensação, e isso eu fui beneficiado. Né? Ou, por exemplo, eu tenho uma preferência por certo tipo de ficar em certo tipo de ambiente, essa minha preferência é realizada. Né? Ou eu tenho acesso a alguma coisa que vai me beneficiar, um certo tipo de conhecimento, etc. Tá? Então, aqui eu estou deixando em aberto o que é positivo para cada ser senciente. Isso aí depende de qual é a melhor teoria do bem-estar. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Então, vamos deixar em aberto, vamos falar só daquilo que é positivo ou negativo por serem sencientes, né? Ficando aí em aberto se a melhor teoria do bem-estar é o experiencialismo, é o preferencialismo, se são teorias de lista objetiva, isso aí a gente discute em outro dia. Tá? Então, uma forma básica de um ser senciente ser beneficiado é experimentar aquilo que for positivo para ele. Eu vou dar exemplos aqui com o prazer, tá? Em relação ao que é positivo, e com sofrimento em relação ao que é negativo. Mas poderia ser outras coisas, poderia ser satisfação de preferências e frustração de preferências, tá? Vou deixar isso em aberto. Então, uma maneira, né, por exemplo, seria experimentar aquilo que é prazeroso. Outra maneira de um ser senciente ser beneficiado é ele ser impedido de experimentar aquilo que é negativo para ele. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou com uma dor de cabeça, alguém me dá um remédio e essa dor de cabeça passa. Né? Nesse caso, eu fui beneficiado, mas não por experimentar o que é positivo, mas por parar de experimentar aquilo que é negativo. Então, é a segunda forma básica de benefício. Então, uma é pela presença do que é positivo e outra pela ausência do que é negativo. Então, analogamente, a gente tem duas formas básicas de um ser senciente ser prejudicado. A primeira seria ele experimentar aquilo que for negativo para ele. Né? Então, por exemplo, todas as formas de dor, né, de sofrimento. Né? Todas as sensações negativas, sejam elas vindas de estímulos físicos, né? Por exemplo, alguém vai lá e chicoteia um animal, ou deixa ele sem água, ou sem comida, né? E isso vai lhe dar uma experiência de dor, mas pode ser que tenha, isso inclui, né, os sofrimentos que têm origem psicológica também, de angústias, de preocupações, de desespero, etc. Né? Então, seria toda e qualquer experiência mental negativa, ou também frustração de preferências, deixando em aberto aqui qual seria a amplitude dessas coisas que poderiam prejudicar. Né? Mas é pela presença de tudo aquilo que for negativo. E outra maneira é ser impedido de experimentar aquilo que for positivo. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma criança que ela teria um potencial ótimo para música, por exemplo. Né? E nós não desenvolvemos, não ajudamos ela a desenvolver esse talento, e ela, vamos supor que ela gostasse muito disso e se beneficiasse disso. Né? E vamos supor que ela nem venha a saber que sentiria falta disso, mas é possível dizer que ela foi prejudicada. Nesse caso, não por ter experimentado algo negativo, mas por ter deixado de ter experiências que seriam muito positivas para ela. Então, analogamente, né, nós temos duas formas básicas de um ser senciente ser prejudicado. Com a presença daquilo que for negativo ou com a ausência daquilo que for positivo. Então, é a partir daí que a gente pode perceber qual é a relevância da senciência também para questões relacionadas ao dano da morte. Porque, assim, por vezes, o critério da senciência ele é mal compreendido, até mesmo por vários ativistas da causa animal. Tá? As pessoas, às vezes, confundem aspectos específicos da senciência com a senciência como um todo. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, mas se eu adotar o critério da senciência para a consideração moral, então eu vou ter que dizer que tudo bem matar um animal desde que ele não sinta dor? Não tem nada a ver com isso, porque, vejam, tem duas formas básicas de um ser senciente ser prejudicado. Uma é experimentando o que é negativo, entra aí a dor. Né? Mas outra é sendo impedido de experimentar o que for positivo. E é essa a explicação mais básica do porquê que a morte é um dano. Né? A morte é um dano porque impede aquele indivíduo que morreria de experimentar aquilo de positivo que ele experimentaria se continuasse vivo. Né? Então, ou seja,
o critério da senciência não só leva em conta o dano da morte, como a senciência é a explicação do porquê que a morte é um dano. Né? Porque se não fosse a senciência, a gente teria que dizer que está vivo sem senciência nenhuma, ou seja, num estado vegetativo completo, onde só haveria um corpo vivo, teríamos que dizer que isso é um benefício. Mas não parece ser um benefício para quem vive aquela vida, porque, na verdade, não há quem vive aquela vida. Né? Nós temos ali apenas um corpo vivo, que, claro, poderia voltar a ser senciente ou não. Né? Isso já é outra questão. Mas vamos supor que num caso onde isso fosse impossível. Né? Ali teríamos apenas um corpo vivo, não teríamos mais um indivíduo que habita aquele corpo. Né? Então, parece que tanto faz para o indivíduo que viveria aquela vida, que não haveria nenhum, tanto faz manter o corpo vivo ou morrer, porque de qualquer maneira não tem mais nenhum indivíduo ali. Tem um corpo com células vivas, sem nenhuma consciência. Tá? Então, é por isso que a maneira mais simples e adequada de explicar o dano da morte é a partir da ciência. Né? Então, isso mostra porque que é equivocada aquela visão que mantém que, se a gente adotar o critério da ciência, tudo bem matar os animais, desde que eles não sofram. Não, pelo contrário, né? A morte continua sendo um dano grave justamente porque eles são sencientes e poderiam ter experiências positivas se não fossem mortos. Né? Bom, isso foi só um parêntese para explicar qual é, então, a relevância da ciência para questões de ética. Né? Então, por isso que a primeira interpretação daquela objeção, a gente vê que essa primeira premissa que parece que é altamente problemática, né? Porque ela diz, o que importa para saber quem deveria receber consideração moral é saber quem está vivo. Bom, está vivo em um sentido meramente biológico, por exemplo, da maneira que está um tomate, um limão ou um pé de repolho, isso não faz com que haja alguém que possa ser prejudicado ou beneficiado, porque, na verdade, ali não há alguém. Tá? Então, parece que o critério adequado de consideração moral não é saber quem está vivo, no sentido meramente biológico, é saber quem é senciente. Tá? Então, temos que passar para essa segunda interpretação daquela objeção. Tá? Então, agora, a primeira premissa parece que a gente tem boas razões para aceitar ela. Né? O que importa para saber quem deveria receber consideração moral é saber quem é senciente. Só que aí a segunda premissa que diz o seguinte, animais e plantas são sencientes. Né? E aí tira a conclusão. Logo, se os animais forem moralmente consideráveis, as plantas também são. Bom, essa segunda premissa agora a gente vai ver que ela tem problemas, né? Muito provavelmente ela é falsa. Vamos ver por quê. Para a gente investigar isso, então a gente tem que perguntar o seguinte, quais são os critérios que a gente deveria adotar para saber quais seres são sencientes? E aí a gente vai entrar em toda aquela discussão lá que versou a declaração de Cambridge e tal, mas eu não vou comentar especificamente sobre aquela declaração, vou falar de critérios mais gerais que os cientistas usam para investigar essa questão. Então, tem basicamente 3 tipos de critérios. Tá? Tem os critérios fisiológicos, tem os critérios comportamentais e tem os critérios que eles derivam da lógica evolutiva. Tá? O que são os critérios fisiológicos? Né? São aquelas características que tem no organismo daquele ser que podem indicar que, muito provavelmente, ele é senciente. Né? Então, para isso, a gente tem que dividir esses critérios fisiológicos entre os critérios que eles são anatômicos, por exemplo, a presença de um sistema nervoso central. Né? Quem é ativista da causa animal já conhece a importância do sistema nervoso central, mas quem não é, né, já deve ter ouvido algum defensor dos animais falar, né, olha, esses animais aqui têm sistema nervoso central, então eles são consideráveis. Né? Qual é o papel, né, do sistema nervoso central? Bom, pelo que se sabe até agora sobre como que aparece a consciência em um organismo, parece que depende do papel desempenhado, não apenas pelo sistema nervoso, mas pelo órgão centralizador desse sistema nervoso. Né? No caso nosso e de outros vertebrados, é um cérebro. Né? Mas, no caso de invertebrados, né, a maioria dos invertebrados são gânglios. Né? Nem todos, né? Tem invertebrados que têm cérebros também, como insetos, depois a gente vai ver isso, mas dependendo do tipo animal, do tipo do animal, é um cérebro, ou então são um gânglio ou mais gânglios. Né? Mas tem ali um órgão que desempenha uma função, que é a função de processar as informações que chegam no organismo. Então, veja, não basta que tenha
primeiro de tudo, tem que ter um sistema nervoso, tem que ter nervos, né? Os nervos vão, o sistema nervoso vai captar as informações que chegam no organismo e essa informação vai ser enviada para o órgão centralizador. É o processamento dessa informação nesse órgão que vai criar as condições para o aparecimento da consciência. Só um parêntese aqui, tá? Eu estou deixando em aberto aqui se é o cérebro que gera a consciência ou se a consciência é uma entidade distinta que interage com o cérebro. Essa é outra questão da filosofia da mente, que é uma questão complicadíssima, né? Não vou discutir agora nessa apresentação breve aqui, mas o que eu quero dizer é que tudo que eu falar aqui, seja lá quem acredita que acha mais plausível que o cérebro gera a consciência, ou que são a mesma coisa exatamente, os estados cerebrais e os estados mentais, ou quem acredita que é mais plausível que são duas entidades distintas que interagem, né, como o caso do dualismo, seja de substâncias ou de propriedades, por exemplo, pode aceitar o que eu estou falando aqui, porque eu estou deixando isso em aberto. Eu estou dizendo que, quando o cérebro está em certos estados, a consciência aparece. Se são exatamente a mesma coisa, se um causa o outro, o que causa o quê, isso é outra questão. Tá? São questões relacionadas, mas são questões diferentes. Só estou dizendo que, para a consciência aparecer em um organismo, ele tem que estar organizado de certa maneira. O cérebro tem que estar processando as informações de certa maneira. Então, qual seria o papel do sistema nervoso central? Processar essas informações de modo que o organismo esteja organizado de certa maneira para criar as condições onde vai aparecer consciência, vai aparecer as sensações, as experiências, dor, o prazer, etc. Então, por que é importante o papel do órgão centralizador? Por que não basta ter um sistema nervoso? Vou dar um exemplo dos arcos reflexos. Existe um certo tipo de comportamento que chama arco reflexo. Vou dar um exemplo daquele exame que se faz quando se vai fazer o exame para tirar a carteira de motorista, né, que se dá aquela marteladinha no joelho. O que acontece ali? Né? O martelo bate no joelho, a perna sobe automaticamente, né? Microsegundos depois é que a gente vai ter a sensação. Né? Claro que para a gente isso é imperceptível, né? Mas é um pouquinho depois, ou quando a gente encosta a mão no fogo, né? O reflexo é imediato. Isso acontece por quê? Porque a informação ela vai percorrer ali dois caminhos quando ela chega no organismo. Ela vai pelo sistema nervoso, né? Um caminho vai para os músculos, onde faz o movimento, né? E outro caminho vai para o cérebro, o órgão centralizador. E nesse caminho que vai para o cérebro, a informação é processada e gera a experiência. O que acontece? O caminho que vai para os músculos, ele é muito mais curto e ele passa por muito menos processamento. Por isso que ele chega antes. Né? Por isso que a informação, até gerar a experiência, demora microsegundos a mais. Por que isso é importante para a gente entender quais seres são sencientes? Porque tem certos organismos que eles funcionam exatamente como os arcos reflexos, mas sem a parte que processa a informação, sem a parte que gera a consciência, sem a parte que cria as condições para a senciência aparecer. Então, é por isso que comportamento por si só não é prova de senciência. Por exemplo, algumas pessoas dizem, mas as plantas fecham se tocar. Depois a gente vai ver, é exatamente como funciona um arco reflexo, porque só tem ali um caminho, porque não tem ali um sistema nervoso, na verdade, para enviar informações para o órgão centralizador, porque, para começar, não tem nem sistema nervoso. A gente vai ver isso em mais detalhe. Mas, nos organismos que têm um sistema nervoso com órgão centralizador, isso é um indício forte de que são sencientes, porque parece que a função do órgão centralizador é exatamente essa. Ok. Nos seres que têm essas... vou voltar um pouquinho aqui, peraí, eu esqueci de falar uma coisa. Então, estamos falando das evidências fisiológicas. Eu falei da presença de um sistema nervoso central, né, com um órgão centralizador. Outras evidências fisiológicas adicionais são, por exemplo, a presença de substâncias que atuam como analgésicos. Porque se essas substâncias
só tiverem essa função, é sinal de que elas estão ali aliviando a dor, né? Então, se estão ali aliviando a dor, é porque aquele ser sente dor, então ele tem consciência. Outra evidência adicional seria, por exemplo, a presença de nociceptores, né, que a função dos nociceptores é levar a informação dos danos dos tecidos ao órgão centralizador, e aí é gerada a experiência, né, é criadas as condições para a experiência. Então, esses seriam aí os critérios fisiológicos, né, para a gente investigar quais seres são sencientes. Outro tipo de critério é comportamental. Então, veja que esses critérios, o principal deles é fisiológico. Né? Então, se o ser cumpre os critérios fisiológicos, então, as evidências comportamentais são evidências adicionais de que o ser é senciente. Né? Mas só o critério comportamental, o ser cumprir só esse critério, não adianta. Né? Porque, por exemplo, existem máquinas muito sofisticadas que cumprem muito bem esses critérios, mas, por não cumprirem os primeiros, né, não são sencientes. Isso pode mudar no futuro, no final da apresentação a gente já vai ver, mas, por enquanto, é assim. Então, a mesma coisa pode acontecer com seres vivos que cumpram esses critérios comportamentais, mas não cumprem os primeiros, que é o caso lá das plantas carnívoras, por exemplo, né, que elas se fecham se o inseto pousa nelas. Mas se um ser cumpre o primeiro critério, se ele tem um sistema nervoso, um órgão centralizador, por exemplo, o comportamento dele pode ser uma evidência adicional de que ele é senciente. Por exemplo, se aquele ser se comporta de maneiras em diversos contextos, de modo que sugira que nesses diversos contextos ele está evitando as experiências negativas e buscando as experiências positivas. Então, o mais importante para a gente investigar quais seres são sencientes não é investigar como esse ser se comporta em um ou outro contexto específico, mas como é que ele se comporta no geral. Né? Então, se a melhor explicação do comportamento geral dele for partindo do pressuposto que ele está, em todos esses contextos, evitando o que é negativo e buscando o que é positivo, né, as experiências, então isso é uma evidência adicional de que eles são sencientes. Né? E, por último, a gente tem critérios de lógica evolutiva. Né? Vou explicar muito rapidamente isso, mas né, pelo tudo que se sabe de teoria da evolução, os organismos que tendem a prevalecer, né, que tendem a passar os seus genes adiante, são aqueles que o fazem de maneira mais econômica, né, que gastam menos energia passando, se reproduzindo, por exemplo, né, passando os seus genes adiante. Então, é muito provável que as experiências, né, a senciência, a consciência, existam naqueles organismos que isso ofereceu alguma vantagem evolutiva, porque, do contrário, ela implicaria em um gasto de energia considerável para o organismo, e se ela não desse nenhuma vantagem em termos de transmissão genética, é possível, muito provável, que ela não teria sido passada adiante por conta do gasto considerável de energia, competindo com outros organismos que desempenhariam essa função de maneira muito mais eficiente. É por isso, por exemplo, que o fato de os animais serem móveis, né, e poderem usar a sensação de dor e prazer para escapar daquilo que os mataria e buscar aquilo que os ajudaria a sobreviver, em termos de lógica evolutiva, faz sentido que eles tenham senciência porque contribuiu para que eles transmitissem a informação genética deles de modo eficiente. Não é o caso, por exemplo, das plantas, porque uma vez que as plantas estão plantadas, né, elas estão paradas, elas não podem se mover, a consciência implicaria um gasto considerável de energia e não seria de utilidade alguma, né, em termos de transmissão genética. Porque, por exemplo, as funções de um organismo relacionadas à senciência, por exemplo, oxigenação no cérebro, nível sanguíneo no cérebro, né, e todo o restante que tem a ver com o funcionamento do cérebro, isso envolve um gasto considerável de energia no organismo. Né? Então, em termos econômicos de lógica evolutiva, se a gente investigar e considerar que, olha, isso seria vantajoso em termos
do organismo transmitir a informação genética, é uma terceira evidência de que, muito provavelmente, aquele organismo é senciente. Então, veja, são 3 critérios, tá? Fisiológicos, comportamentais e de lógica evolutiva. O principal é o primeiro, fisiológico, a presença de um sistema nervoso central com órgão centralizador. Então, esses são os critérios para a ciência. Então, com base nisso, agora a gente pode dizer, investigar quais seres não são sencientes. É claro que nada disso é 100% com certeza. Claro que dali a algum tempo alguém pode vir com outra teoria mais adequada da consciência e dizer, não, nada disso está correto. Mas o que eu estou falando aqui é o que se sabe até agora com base nas melhores evidências disponíveis. E a gente parece que não tem, por enquanto, nenhuma outra evidência do contrário. Então, são dados muitíssimo confiáveis, tá? Com base nos melhores estudos que a gente tem até agora. Então, já que parece que é impossível que a consciência apareça em um organismo se ele não tiver organizado de certa maneira, né, se ele não tiver um órgão que organize ele de modo a processar as informações para dar origem à consciência, então a gente pode descartar que seres que não têm sistema nervoso sejam sencientes. Né? Então, a gente pode concluir que quase certeza que seres que não têm sistema nervoso não têm consciência, porque o papel do sistema nervoso é criar as condições para aparecer a consciência. Então, a gente pode dizer que todos os seres vivos que não pertencem ao reino animal, então eles não são sencientes porque eles não têm sistema nervoso. E certos tipos de animais, que seriam os poríferos, né, que é o reino aí que inclui as esponjas, porque também não tem sistema nervoso. Além desses seres, a gente tem o caso de seres que pertencem ao reino animal, mas eles têm sistema nervoso, mas não têm nenhum órgão centralizador. Né? Ou seja, as informações chegam no organismo, o organismo responde como no arco reflexo, mas não vem acompanhado de consciência alguma. É uma mera resposta mecânica ao estímulo que chega. Que seria o caso dos animais, né, que pertencem ao filo dos quinidários, que, por exemplo, seriam as águas-vivas, né, e os animais que pertencem ao filo dos equinodermos, seria o caso do pepino do mar, por exemplo. São animais que, olhando de longe, eles desempenham certos comportamentos, né? Pode ser que eles abram e fecham, apresentam certos movimentos, mas muito provavelmente do tipo arco-reflexo. Né? Então, vimos ali, no slide anterior, né, quais seres muito provavelmente não são sencientes. Né? E aí, todos os seres vivos que não pertencem ao reino animal, né? E os animais que não têm sistema nervoso, e os animais que têm sistema nervoso, mas não têm nenhum órgão centralizador. Agora vamos ver quais seres são sencientes. Né? Então, aí a gente vai pegar agora só os seres que têm um sistema nervoso com órgão centralizador. Né? Mesmo em relação a esses seres, tem uma discussão de qual seria o grau necessário de organização mínima de um sistema nervoso, né, para a senciência aparecer. Quantos neurônios tem que ter, né? Qual o grau de interação entre esses neurônios que tem que ter para a senciência aparecer? Ninguém sabe ainda, tá? Mas a gente tem aí umas certas teorias de probabilidade, né, com base em algumas evidências disponíveis, e é sobre isso que eu vou falar agora. Então, a gente tem grandes variações nas complexidades, né, dos sistemas nervosos. A gente tem desde sistemas nervosos com cérebros muito complexos, né, que é o caso dos mamíferos, por exemplo, né, e a gente tem, indo na escala filogenética, né, vai simplificando os tipos de cérebro e os gânglios, mas não existe, por exemplo, assim, uma linearidade de complexidade em termos de cérebro e gânglio. Por exemplo, o sistema nervoso mais simples de todos, ele consiste apenas de alguns gânglios nervosos, né, que é o caso dos bivalves, por exemplo. Mas os cérebros variam muito também em termos do grau de organização. Então, se você pegar, por exemplo, um cérebro muito simples, ele é só um pouquinho mais complexo do que um gânglio nervoso que é mais complexo. Tá? Então, a gente não tem esse salto, assim, né, porque são coisas que na história evolutiva foram
se modificando muito aos pouquinhos e ao longo de muitas eras. Né? Então, com base nisso, o que a gente pode dizer? Que existem variações também no grau de centralização, no grau da quantidade de neurônios e também no grau de interação entre essas células neuronais. Né? Por exemplo, os octópodes, né, que são invertebrados, né, eles têm um sistema nervoso que é com gânglios, né, mas é muito mais complexo do que o de muitos vertebrados. E a complexidade do comportamento dos octópodes, ele sugere que são sencientes, são conscientes, né? Porque, além de eles cumprirem muito bem o critério fisiológico, né, que é a presença do sistema nervoso com órgão centralizador, né, que são vários, na verdade, no caso deles, a presença de opioides analgésicos, etc., a nociceptores, etc., aqui tem também as evidências comportamentais. A melhor explicação do comportamento deles é partindo do pressuposto que estão evitando experiências negativas e buscando experiências positivas. Então, o caso dos octópodes, que é reconhecido lá na Declaração de Cambridge, mostra o quê? Que para um indivíduo ser senciente, não é necessário que ele tenha uma configuração do cérebro como a dos humanos, nem como a dos mamíferos e nem mesmo como a dos vertebrados, tá? Porque os octópodes são invertebrados. Então, com base nisso, a gente pode concluir o quê? Que é possível, tá? Não é garantido, mas é muito possível, que a organização mínima necessária que um sistema nervoso central tem que ter para aparecer a senciência pode ser muito simples. Tá? Por quê? Porque esse modo de organização ele evoluiu muitíssimo antes do surgimento de sistemas nervosos complexos, como o de um polvo, ou dos mamíferos, ou de um peixe, etc. Né? Novamente, né, na história evolutiva, essas coisas vão aparecendo bem aos pouquinhos, né, ao longo de muitas gerações. Né? Então, provavelmente, os animais que têm consciência são, na verdade, muito numerosos, né? São de muitas espécies. Tá? E é sobre isso que a gente vai ver agora. Então, com base nisso, né, o que a gente pode dizer com altíssimo grau de confidência, quando eu falo assim de altíssimo grau de confidência, é assim, ó, é o mesmo grau de confidência que a gente tem para acreditar que outro humano é senciente, tá? Que é o grau de confidência que vocês têm para acreditar que eu não sou um robô e que eu tenho para acreditar que vocês não são robôs, tá? Ou seja, é o mesmo grau de certeza que a gente tem para humanos, por exemplo. Né? Todos os vertebrados, tá? Porque todos eles satisfazem os três critérios para a senciência, e invertebrados como cefalópodes, né? Polvos e lulas, por exemplo, chocos, etc. Né? Todos eles satisfazem critérios fisiológicos, comportamentais e de lógica evolutiva, a gente falou antes. Agora, no restante dos seres, né, que têm sistemas nervosos, esse grau de confidência varia. Mas, mesmo assim, a gente vai ver que temos fortes razões. Né? No caso, por exemplo, dos artrópodes. Né? Tem pessoas que dizem que, por exemplo, os insetos, as aranhas, os crustáceos, né, por exemplo, camarões, siris, lagosta, tem gente que acredita que eles não são sencientes, né? Mas a gente tem aí razões fortíssimas, tá? A gente só não tem razões tão fortes em relação quanto tem para esses outros animais aqui, porque não teve tanto estudo mas quanto mais se estuda esses animais, mais se vê que eles satisfazem também aqueles critérios. Por quê? Primeiro, porque a fisiologia deles é organizada de maneira que parece ser suficiente para a consciência, porque eles têm cérebros, né, são cérebros pequenos, tem um menor número de neurônios, mas ainda tem ali, né, milhares de neurônios, por exemplo, e os comportamentos desses animais apoiam a ideia de que ele é plástico bastante para a gente pressupor que, estabelecendo um princípio geral de que estão agindo de modo a evitar o que é negativo e buscar o que é positivo, essa seria a explicação mais completa do comportamento deles. Então, seria o caso, por exemplo, das abelhas, das formigas, das moscas, das aranhas e dos crustáceos, né? Camarões, siris, lagostas, etc. Isso, no caso dos crustáceos, por exemplo, até já refletiu na lei ainda finalzinho do ano passado, né? Até então, os crustáceos não eram cobertos pela lei europeia ou americana, se não me engano, mas acho que europeia, de proteção ao bem-estar animal, né? E as lagostas de siris e caranguejos, etc.,
camarões podiam ser cozinhados vivos, né? Mas depois a lei reconheceu que eles são sencientes, né? Então, já não podem ser cozinhados vivos, e pelo que a gente viu, não poderiam ser mortos, né? Mas aí é um defeito ético da legislação, né? Mas pelo critério da consciência, da ciência, teremos que reconhecer que eles são muitíssimo prejudicados se forem mortos. Mas ok, isso é um parêntese, né? Só para a gente dar um exemplo. Bom, mas a gente tem outros casos onde existem aí casos limites, onde tem uma certa dúvida, né, sobre os animais, se esses animais, apesar de eles terem sistema nervoso e um órgão centralizador, se eles são sencientes ou não, né? E aí isso está em aberto ainda, porque não se sabe se eles cumpririam a quantidade mínima de neurônios e a quantidade mínima de interação entre esses neurônios. Eu vou dar um exemplo aqui de casos limites, que são 3 tipos de vermes, né? Nematóides, que tem aqui o C. elegans, tem o Anguilla 7 e o Ascaris lumbricoides, né? Todo mundo conhece que é lombriga. Então, nós temos aí, né, respectivamente, 32 neurônios. Eles não têm não é bem um cérebro, tá? Eles chamam de anel circunmoral, que é um anel na cabeça, que, pelo que parece, faz o papel do cérebro, tá? Então, seria 302 neurônios, né? 279 neurônios e 254 neurônios. Esses animais eles estão sendo bastante estudados nas teorias, nas investigações sobre senciência, pelo seguinte, porque se eles forem sencientes, tá? Se for mostrado que eles são sencientes, então isso mostra que é bem provável que a estrutura mínima física necessária para aparecer a senciência no organismo é bastante simples. Então, qualquer outro animal que tenha mais neurônios do que eles, provavelmente seria senciente. Então, tem vários autores estudando o caso desses animais, né? E depois, se vocês quiserem, eu posso deixar ali uma lista na descrição do vídeo com as referências de estudos, vários estudos sobre isso, tá? Então, aí, depois que tem outros casos que aí as razões não são tão fortes, né? Ou seja, aí a gente teria que dar o benefício da dúvida. Ou seja, enquanto não tiver prova de que não são sencientes, é mais prudente tratar como se fossem, né, assumindo que eles são sencientes, porque daí a gente evita um dano grave e não perde recursos muito preciosos com isso. Seria o caso dos moluscos bivalves, né? Por exemplo, ostras, mariscos, etc. Qual é o caso deles, né? O caso deles é que eles têm gânglios, né? Então, ou seja, o sistema nervoso deles é centralizado, tem um órgão centralizador, mas o número de células, né, nervosas ali é bem pequeno, e poderia ser que o comportamento deles, que é só abrir ou fechar, né, pode ser que ele seja desempenhado de maneira que não tenha consciência. Por exemplo, o comportamento deles não é diferente de uma planta carnívora, que não tem sistema nervoso, né? Então, o caso deles fica em aberto, mas aquilo que eu falei, em termos éticos, né, é mais justo, é mais prudente dar o benefício da dúvida, né? Então, né, como eu disse, o comportamento deles é muito simples, né, poderia ser realizado sem consciência, não é mais complexo do que o de seres sem sistema nervoso, como é o caso do comportamento de plantas carnívoras, né, mas, já que eles têm sistema nervoso e têm um órgão centralizador, então a fisiologia desses animais deixa a questão em aberto, o suficiente para a gente dar o benefício da dúvida, né? Outras razões adicionais para a gente dar o benefício da dúvida para esses animais, tá? Eles possuem mecanismos análogos aos receptores opioides, tá? E, como eu falei, vários desses opioides parece que eles desempenham a função de analgésicos, né? Então, se eles estão ali, é para aliviar a dor, né? Eles têm olhos, né? Ainda que são olhos muito simples, são meio que células fotossensíveis, né? Se a única função dos olhos for produzir a experiência da visão, né? Então, é provável que sejam conscientes. E outra, né, a frequência cardíaca deles acelera quando são ameaçados por predadores. Então, são algumas razões adicionais para a gente dar o benefício da dúvida para os bivalves. Então, agora vamos passar para outra questão, né? Existem autores que dizem o seguinte, que os animais eles só passam a ser sencientes a partir de certa idade, ou pelo menos certos tipos de animais. Então, para quem não sabe, né, a maioria dos animais que nascem morrem muito cedo, né? Seja os animais que são explorados pelos humanos, né? Por exemplo, a maioria dos pintinhos, né, que nascem nas granjas modernas, né, industriais, produção industriais de animais para consumo, são triturados, né, recém-nascidos, né?
Mas os animais na natureza também, né? Isso aí, se vocês quiserem, eu posso deixar o link para outro vídeo, né? Mas a maioria dos animais que nascem na natureza são animais que nascem em ninhadas gigantescas, aí, né? Que tem 25 mil filhotes, ou às vezes tem espécies que põem milhões de ovos, né? E eles também morrem aí muito cedo. É o caso aí de larva de peixe, de sapo, né? Ou anfíbios, etc. E esses animais, então, se eles já forem sencientes, eles são altamente prejudicados, né? Porque eles nascem basicamente só para sofrer e morrem muito cedo. Mas alguns autores defendem que esses animais passariam a ser sencientes só depois que o cérebro atingisse certo grau de complexidade. Bom, vou apresentar aqui um argumento para pensar que isso não é assim. Tá? Pelo contrário, parece que esses animais são sencientes muito antes de saírem do ovo, tá? E que são tão sencientes quanto são os adultos, ou seja, a valência das experiências deles é tão intensa quanto, ou até mais intensa do que quando forem adultos. Já vamos explicar por quê. Tá? Bom, o que dizem os autores que defendem que para ser senciente tem que ter atingido uma certa complexidade cerebral? Tá? Porque eles dizem o seguinte, olha, que não haveria vantagem evolutiva em ter senciência em um estágio da vida onde a maioria morre. Né? Então não teria muita utilidade para o indivíduo. Mas veja que aí tem um problema que está extrapolando um raciocínio que é do que seria benéfico, útil para o bem-estar do indivíduo e o que favoreceria a transmissão genética em termos da espécie, por exemplo. Né? Porque o que prevalece em termos evolutivos é a maximização da transmissão genética e para isso basta que um casal sobreviva e se reproduza. Né? Todo o restante, se morrer, isso não altera o fato de que aquele traço é muito eficiente em passar os genes adiante. Então, por exemplo, o fato de um animal se reproduzir tendo aí milhões de filhotes, né, em cada posta de ovos, por exemplo, esse é um traço muito eficiente em transmissão genética, porque se sobreviver um casal, né, e eles se reproduzirem, está aí o traço sendo passado adiante, mesmo que todos os outros morram. Né? Então, ou seja, é um traço que não é bom para o indivíduo, né? Não é útil. O indivíduo nascer com esse traço, né, nascer membro dessa espécie, significa que ele vai morrer muito cedo, muito provavelmente, e vai nascer só para sofrer. Mas em termos de transmissão genética, isso é vantajoso. Eu não estou dizendo que é bom para o indivíduo. Estou dizendo que, então, aquele argumento de que não teria senciência nesse estágio, porque não é útil em termos de transmissão genética, parece ter um problema. Ainda mais quando a gente leva em conta que existem a distinção entre animais altriciais e animais precociais. Tá? O que é isso? Né? Na verdade, não existe assim, esse animal é altricial e esse é precocial. Você tem um contínuo. Né? Tem um animal que é mais altricial, tem animais que são mais precociais. Né? Os animais altriciais são aqueles que são pouco móveis quando estão sendo gestados e eles nascem muito dependentes da mãe. Né? Então, que é o caso dos humanos, por exemplo. É o caso dos mamíferos, boa parte deles, os que, por exemplo, têm poucos filhotes, né, de grande porte, por exemplo. Né? Não é tão caso de ratos, por exemplo, mas no caso de mamíferos de grande porte, sim, né, a mãe nutre por muito tempo. Mas nem isso mostra que eles não são sencientes. Né? Por exemplo, no caso dos humanos, tem estudos mostrando que tem atividade cerebral, né, a partir de certas semanas da gestação. Esse estudo não só com humanos, tá? Tem vários tipos outros de mamíferos, tem com ovelhas, por exemplo. Tá? Então, os animais altriciais, né, que são menos móveis, né, mesmo eles têm bastante evidência de que são sencientes antes de nascer. Mesmo que não fosse ali muito útil em termos de sobrevivência do indivíduo, ter senciência nesse estágio, né, porque a mãe está nutrindo. Agora, nos animais que são precociais, a senciência é ainda mais necessária para a sobrevivência deles, porque eles não têm o cuidado parental. Né? Então, eles têm que ser muito móveis, não só assim que nasce, para procurar comida no ambiente e sobreviver, mas antes de nascer para conseguir quebrar a casca do ovo. Né? Então, tem estudos, por exemplo, depois desses estudos todos, posso deixar links tá, na descrição do vídeo. Tem estudos com certos tipos de lagarto, de salamandra,
que se o predador dele está presente no ambiente próximo, os filhotes automaticamente, por perceber a presença do predador, quebram o ovo e já saem, já fogem. Né? Isso indica que muito provavelmente, então, já tem consciência antes de sair do ovo. Né? Então, isso mostra que parece que a intensidade das experiências e a existência de experiências não depende da complexidade cerebral. Por quê? É bem possível que esses seres, quando ainda estão no ovo ou quando são recém-nascidos, tenham a intensidade das experiências ainda muito mais intensas do que quando forem adultos. Por quê? Porque em termos de lógica evolutiva, é o seguinte, essa seria a única motivação que eles teriam para o comportamento que eles têm. Porque eles não aprenderam nenhuma outra coisa ainda, e seria a única forma deles aprenderem. Tá? Quando eles forem adultos, porque já desenvolveram mais complexidade cerebral, eles vão ter outros estímulos a partir dos quais eles poderiam aprender e fazer inferências. Né? Então, a ciência aguçada, nesse estágio, antes de sair do ovo, e assim que saem do ovo, seria ainda mais útil em termos de sobrevivência para eles. Então, seria uma razão para a gente pensar que não só esses seres têm ciência, mas que a valência das experiências deles é muito intensa, muito aguçada. Tá? E isso parece mostrar também que, então, a intensidade da valência não depende da complexidade cerebral. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, não botei no slide, mas vou falar. Tem o caso do peixe-zebra. Tá? Tem estudos com peixe-zebra que mostram o seguinte. Os peixes-zebras adultos, tá? Tem muitos estudos que sugerem fortemente que eles são sencientes. Eles cumprem todos aqueles critérios, tá? Fisiológico, comportamental, de lógica evolutiva. Só que o que acontece? O cérebro dos peixes-zebras adultos tem uma quantidade imensamente maior de neurônios e de interação complexa entre os neurônios do que as larvas do peixe-zebra. Mas o que acontece? Em todas as situações onde o comportamento do peixe-zebra adulto sugere que eles são sencientes, que eles não estão meramente reagindo a um estímulo mecanicamente, ou seja, que eles mudam comportamentos em longo prazo, às vezes questões de dias ou de semanas, só para evitar um estímulo nocivo, as larvas do peixe-zebra fazem exatamente igual. Então, em termos de evidência comportamental, parece que todas aquelas evidências que a gente tem para supor que os peixes-zebras adultos são sencientes implicariam que as larvas do peixe-zebra também são, apesar de que a quantidade de neurônios e de interação de neurônios no cérebro dos peixes-zebras larvas é gigantescamente menor. Não lembro exatamente a quantidade aqui, mas é de, sei lá, 100 mil nas larvas e, sei lá, milhares, né, nos adultos. Tá? Algo assim, uma diferença assim. Então, isso parece sugerir que a intensidade das experiências parece não depender da complexidade cerebral. Tá? É claro que tem autores que discordam e tal, mas estou apresentando aqui o argumento que eu acho mais plausível. Tá? Então, agora, concluindo, né, vamos falar aqui, então, do futuro. Né? Bom, até o momento, parece que como a gente viu, nem todo animal é senciente, né, porque tem ali as esponjas, as águas-vivas e pepinos do mar, etc. São animais que ou não têm sistema nervoso, ou têm um sistema nervoso, mas não tem nenhum órgão centralizador. Então, todo animal todo ser senciente encontrado até agora pertence ao reino animal. Mas é possível que, no futuro, venham a existir seres sencientes que não são animais e que sequer são orgânicos. Serão seres sencientes digitais, por exemplo. Por que isso, novamente, não é todos os autores que concordam, mas a grande maioria dos autores, dos especialistas em teoria da mente, concordam que isso é pelo menos possível. Tá? Por quê? Parece que a consciência, o aparecimento dela depende de aquele corpo estar organizado de certa maneira. Não depende, parece, do material que está organizando. Tá?
E então, por exemplo, se a gente tem um cérebro, um sistema nervoso, que é feito de matéria orgânica, né? Se a gente tivesse algo equivalente, que desempenhasse exatamente a mesma função e tivesse organizado exatamente da mesma maneira, parece que criaria ali as condições para a consciência aparecer. Bom, tem gente que acha isso muito estranho, mas vou dar um exemplo, então, para ficar menos estranho. Vamos supor que eu tivesse que passar por um tratamento e um neurônio meu fosse retirado e no futuro fosse possível substituir esse neurônio meu por um neurônio de outro material não orgânico, de silício, por exemplo. Aí eu verificaria, será que eu continuo tendo aquela experiência que aquele neurônio ou que aquele grupo de neurônios desempenha, né, desempenharia, tal. Bom, se eu continuar tendo essas experiências, é então porque a ciência não depende do material, depende da organização. E aí vamos supor que eu fiz a cirurgia esse mês. Daqui a 2 meses eu faço outra cirurgia e substituo outra parte de neurônios. Aos poucos, quando eu ver, substituir todos. Se eu ainda continuar senciente, isso mostra, então, que muito provavelmente a ciência depende da organização e não depende do material. Então, isso sugere que no futuro seria muito, muito possível seres sencientes não orgânicos, né, em meios digitais, por exemplo. Né? Por que isso é importante para a ética? Bom, pelo seguinte, porque se o que importa para consideração moral, como a gente viu, é saber quem é senciente, não é saber quem está vivo, não é saber quem pertence ao reino animal. Então, a gente tem que rejeitar não somente o especismo, né? Não é somente a discriminação com base na espécie, mas a discriminação com base no tipo de substrato. Esses futuros seres sencientes digitais também seriam passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Né? Então, mereceriam a mesma consideração que qualquer outro ser senciente, assim como os animais não humanos merecem a mesma consideração que merecem os humanos, porque também são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Então, concluindo, né, o que eu gostaria de deixar como conclusão principal dessa apresentação toda é que, se o que importa para a consideração moral é a ciência, então a gente tem que rejeitar o especismo e dar igual consideração a membros da espécie humana e animais não humanos, né, e a gente teria que rejeitar também o substratismo, né, e dar consideração, a mesma consideração para qualquer outro ser senciente que não fosse orgânico. Claro que todas essas questões podem ser especulativas, né, e alguém pode dizer, mas isso vai acontecer num futuro muito distante? Talvez sim, talvez não, mas isso não importa. O que importa para questões éticas é a gente agir de maneira a que o futuro, a história do mundo daqui para frente, seja a melhor possível, pelo menos a menos pior possível. Tá? Isso não vou ter tempo de explicar agora, mas quem quiser, vou deixar aí um link também explicando qual é a importância de se pensar no futuro em longo prazo. Tá? Muito obrigado, foi isso.